Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nossa aqui. Vamos esperar a galerinha entrando aos poucos, né? Já tem um pessoal, sempre o pessoal já tá esperto aí já. O pessoal já tá ligado, já o público fiel nosso aí que tá sempre vendo as nossas lives aqui de sexta-feira, já tá no gatilho aí já, né? Mas tem uma galerinha aí que vai entrando aos poucos. A gente acabou de fazer uma divulgaçãozinha lá nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais. Então a galerinha vai entrando aos poucos. E aproveitando, né, já que eu falei das redes sociais, grupos de WhatsApp, os links vão estar todos aqui na descrição. Então, você que ainda não segue a gente no nosso Facebook, no nosso Instagram, a gente vai deixar também no acesso ao canal do Telegram, ao grupo do WhatsApp também. Fiquem à vontade, porque são conteúdos, notícias, informações diárias, todos os dias lá nos nossos grupos, nos nossos canais ali. Tem bastante novidade, bastante coisa boa, principalmente nas nossas redes sociais como o Facebook e o Instagram, que é todo dia conteúdo ali falando sobre o agro, conteúdos diversificados ali. É muito bacana mesmo. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender aí não, beleza? Você que já foi entrando, ou você que já estava aqui, né? Fiquem à vontade para estar interagindo aqui no chat, deixando um comentário, que nem agora mesmo. Deixem de onde que vocês estão falando, qual cidade que vocês estão falando, qual é a relação de vocês com o agro, se vocês são estudantes, se vocês já são produtores rurais, ou atuam na área do agro em qual área. Fiquem à vontade para estar interagindo, fazendo perguntas. Em relação às perguntas, na verdade, eu mesmo não consigo responder ao vivo aqui. Até o pessoal fala que às vezes faz pergunta e eu não consigo falar. Que eu só tenho a visão aqui dos slides. Eu só tenho a visão dos slides e da minha telinha, por isso eu não consigo. Mas tem a nossa equipe aqui, que, que ela já está no gatilho aí. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida que estiver surgindo, qualquer questionamento, pode estar deixando, que a nossa equipe vai estar respondendo o quanto antes. Se for algo mais complexo ali, que necessita de algo mais aprofundado, aí vocês podem estar entrando, deixando aqui no comentário mesmo abaixo do vídeo. Qualquer coisa vocês deixam um contato de vocês ali, que a gente vai estar entrando em contato e fazendo uma resposta algo mais completo. Beleza? E além disso, o nosso YouTube. Não, você que ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. O YouTube, ultimamente, ele está limitando essa questão de, principalmente, lives, assim. Então, por exemplo, para você que não é inscrito no canal, muitas vezes a live ela vai acabar caindo. Ela acaba caindo, está ocorrendo esse problema. Então, assim, para quem é inscrito na página, a pessoa às vezes consegue acompanhar tranquilo a live. E para você já que não é inscrito, acaba dando acessibilidade, a live acaba caindo, ficando bloqueada. É um problema que está dando constantemente. Então, por isso a gente já fala para você se inscrever, para não correr esse risco também. E além disso, você se inscrevendo e ativando o sininho também, você vai ser avisado toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, e também as nossas lives. As lives são semanais, né? Toda sexta-feira a gente está com lives. Em relação aos vídeos, a gente está produzindo muita coisa bacana, então vai vir muita coisa boa nesse final de ano aí. Podem ficar preparados. Beleza? Então é isso. Acho que uma boa galerinha já entrou. Então, me apresentando agora, né? Aproveitar que um pessoalzinho bacana já está aí. Meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei em diversas áreas do agro, já atuei na área de solos, já atuei na área de controle biológico de pragas, já fui produtor rural também, ou seja, tenho uma boa vivência com diversas áreas.
E, igual eu comentei, eu já atuei nessa área de controle biológico de pragas, então já tive bastante relação com o manejo integrado de pragas, que é o famoso MIP, que eu vou estar comentando aqui hoje, que são todos os manejos que devem ser realizados para você realizar um bom controle das pragas presentes na sua lavoura. Beleza? Então, vamos lá. Então, basicamente, o que é o MIP? O MIP ele é um manejo integrado de pragas, né? É a abreviação. E o MIP ele é um conjunto de medidas que ele visa manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. E essas medidas elas são aplicadas quando a densidade populacional da praga ela atinge o nível de controle. Então, eu vou mostrar uma tabelinha depois. Nessa tabelinha, nesse gráfico, né, você vai ter uma compreensão melhor. Mas, normalmente, existe o nível de controle. O nível de controle é o quê? É a presença de pragas na sua lavoura, igual diz o nome, que você consegue controlar ela. Ou seja, é a presença ali de pragas, mas que não afeta tanto a sua lavoura e que você consegue ali realizar tranquilamente um controle do mesmo. Já o nível de dano econômico, também igual diz o nome, é quando ele começa já a afetar a sua cultura em graus elevados. Você até consegue realizar ali um controle, só que daí é um controle bem mais difícil ali, já é algo bem mais dificultoso. Então, assim, na medida do possível, você deve evitar que chegue no nível de dano econômico. Você deve, se possível, manter só sem praga, claro, mas se tiver presença, manter ela nesse nível de controle e não chegar no nível de dano econômico. E quando a população de insetos prejudiciais se mantém abaixo do nível de controle, ela está nesse nível de equilíbrio. Então, igual eu falei, existe esse nível de controle que existe a presença, mas ali você consegue controlar facilmente. E abaixo o nível de equilíbrio, que muitas vezes você nem precisa propriamente dito realizar um controle ali. Ele vai, existem essas pragas, elas vão se manter ali, mas não vai ter nenhum prejuízo à sua lavoura. E esses conceitos eles foram instituídos na década de 60 pela comunidade científica para a otimização do controle de pragas agrícolas, em especial ácaros, insetos, doenças e também as plantas daninhas. Essa é a tabelinha que eu mostrei para você, que eu comentei, né, anteriormente. Então, no caso, a primeira linha, a linha vertical, ela demonstra a densidade populacional da praga na sua lavoura, e a outra é o tempo. Então, igual mostra, normalmente, com o passar do tempo, ele tem um crescimento exponencial, chegando próximo ao nível de dano econômico. A partir disso, ele tende a ter uma queda, ficando num nível de controle e a partir disso se mantendo no nível de equilíbrio. Mas eu vou agora falar a definição mais correta de cada um desses termos. Então, o dano econômico propriamente dito, ele é a quantidade mínima de injúria que justifica a aplicação de determinada tática de manejo. Ou seja, é ali a presença mínima ali de pragas que justifica você estar aplicando algum manejo naquela área. O nível de controle ele é a menor densidade populacional da praga, no qual as táticas de manejo necessitam ser tomadas para impedir que o nível de dano econômico seja alcançado. Ou seja, já é um nível ali que você deve estar procurando controlar para evitar que cause esse dano econômico. E o dano econômico é a menor densidade populacional da praga que acaba causando esse dano econômico. Ou seja, se, igual diz o nome mesmo, igual você tem já anteriormente, se a presença de pragas ela está nesse nível de dano econômico, já é a densidade ali, já deve ser o máximo ali que você deve deixar, que nessa linha ele já acaba causando problemas na sua lavoura. E o nível de equilíbrio é a densidade populacional média de uma população de inseto por um longo período de tempo, não afetadas por temporárias intervenções no controle de pragas. E o termo manejo integrado de pragas, ele se refere principalmente à integração de diferentes ferramentas de controle. Essas ferramentas são produtos químicos, agentes biológicos que podem ser predadores, parasitoides, entomopatógenos, como por exemplo bactérias, fungos e também vírus.
Além disso, as variedades de plantas resistentes a pragas, manejo cultural, feromônios, plantas iscas, entre diversos outros. Porque normalmente, quando se fala em controle de pragas, fala em manejo de pragas, normalmente as pessoas já pensam ali no controle químico, que é o controle mais usual, e está o máximo ali, às vezes, um controle biológico ali, então fica muito restrito esses dois pontos. Só que o manejo integrado de pragas, como eu falei, é uma integração de diversos manejos. É muito mais amplo, então é a união de diversas formas de controle, não somente a utilização de produtos químicos ou de produtos biológicos. Então, o intuito de hoje eu estar vindo aqui é estar explanando, estar mostrando um pouquinho quais cada uma dessas formas de manejo e qual é a importância de cada um deles e como ele pode ser utilizado em determinadas situações para determinadas pragas. E o MIP, ele envolve o emprego conjunto de todas as ferramentas de maneira planejada e harmoniosa. Em relação ao controle biológico, por exemplo, podem ser utilizados, igual eu citei, tanto predadores, parasitoides, entomopatógenos. Os predadores seriam os organismos que acabam matando suas presas. Já os parasitoides são os organismos que se desenvolvem no interior dos hospedeiros, e já os entomopatógenos são os organismos que são causadores de doenças em seus hospedeiros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a importância do manejo integrado de pragas. Então, você que chegou agora há pouco, você que está com a gente aí desde o comecinho, você que ainda não interagiu aí, fiquem à vontade para estar interagindo, para estar deixando sua mensagem aqui no chat ao lado. A gente quer conversar, podem ficar à vontade. Então, que se surgiu alguma dúvida, fiquem à vontade para estar questionando. Então, eu quero saber de vocês, se vocês já conheciam esse conceito de manejo integrado de pragas, se você que é produtor ou então trabalha na área agrícola, se você já conseguiu já implementar de certa forma esse manejo de pragas na lavoura, ou então mais para frente, né, dessas formas de manejo que eu vou comentar, qual que normalmente você mais utiliza, se é o manejo químico mesmo, se é o manejo biológico. Então fiquem à vontade para estar dialogando. Beleza? Ah, e acabei até esquecendo de falar, não se esqueça do like também. O like ajuda muito a gente, ele ajuda a divulgar a live para mais pessoas e atrair mais pessoas. Falando nisso também, fiquem à vontade para você estar enviando essa live para mais pessoas. Fiquem à vontade para estar mandando ali nas redes sociais, divulgando no Instagram, mandando em grupos do WhatsApp, Telegram ali. O quanto mais pessoas para a gente, mais bacana para a gente estar fazendo esse bate-papo. Eu sei que na sexta-feira à noite ainda não é tão fácil, mas com certeza é algo bem bacana, vai ser bem proveitoso. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui com a importância do manejo integrado de pragas. Então, o manejo integrado de pragas ele é importante porque ele tem sua importância devido a diversos fatores que eu vou estar comentando aqui agora. Em especial, esses fatores são que ele controla as pragas da lavoura, ou seja, o intuito dele é controlar as pragas da lavoura. Além disso, ele mantém a biodiversidade do agrossistema, ele preserva os inimigos naturais, ele otimiza a utilização de inseticidas químicos, ou seja, ele não é somente a utilização por utilizar, ele consegue utilizar de uma forma correta, de uma forma que não seja prejudicial ao meio ambiente e consegue até mesmo potencializar a sua ação dentro de um sistema agrícola. Diminui o impacto ambiental, que é o que eu citei agora há pouco, principalmente em relação ao controle químico, preserva a biotecnologia no campo, reduz percas da lavoura e também aumenta a produtividade, que é tudo aliado ao primeiro ponto ali, que é o controle dessas pragas na lavoura. Agora eu vou citar um pouquinho sobre. Deixa eu ver. Ah, não, esse daqui foi colocado errado. É o próximo. Ah, é isso então.
Erros acontecem, estamos ao vivo aqui, faz parte. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a estrutura do manejo integrado de pragas. Então, como que é estruturado todo esse manejo integrado de pragas? Vamos lá. A gente pode pensar no MIP como sendo a construção de uma casa. O alicerce, que são as decisões de manejos, ele é formado principalmente pelas condições do ambiente observado, que é o agrossistema, do nível de controle de pragas, do monitoramento, que é a amostragem, e de informações taxonômicas da praga, que é a espécie, sua biologia e ecologia. E já os pilares do MIP, eles são os tipos de controle que se pode utilizar. E esses controles são o controle cultural, o controle biológico, o controle comportamental, o controle genético, o controle varietal e o controle químico. Mais para frente eu vou estar comentando um pouquinho sobre cada um deles. Em algumas definições ali de MIP, em alguns locais vocês podem encontrar às vezes ali alguma forma de controle adicional, ou então alguma dessas formas de controle não está apresentando. Mas assim, em geral ali, se você vê a estrutura ali que é mais utilizada, é a que contém essas 7 formas de controle. Beleza? Então, essa é uma imagem que ilustra bem como que é a estrutura do MIP, igual eu estava citei anteriormente ali, que é meio que se fosse no formato de uma casinha mesmo. Então, no caso do programa integrado, o MIP tem os seus pilares, né, que são as técnicas de manejo, que é o que eu citei no slide anterior, que é o controle cultural, controle biológico, comportamental, genético, varietal e químico. E tem o alicerce, que é o alicerce para as decisões de manejo, que se baseia nas condições ambientais do agrossistema, nos níveis de controle, no monitoramento, também a amostragem, e na taxonomia, que é a identificação da praga. Então, agora para ter uma abordagem, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o alicerce do manejo integrado de pragas. Então, vamos lá. Então, quando a presença da praga ela atingir os níveis críticos, que é denominado o nível de controle, né? Você não pode deixar chegar no nível de dano econômico, igual você tem lá no comecinho. Então, ela atingindo esse nível o nível do controle, ele já pode ser considerado um nível crítico. Tem a necessidade de você decidir qual é o melhor caminho para estar controlando essas pragas. Ou seja, quais são as táticas de manejo integrado de pragas que deve ser aplicado na lavoura. E para identificar a situação da praga na lavoura, devem ser realizadas algumas atividades que compõem o alicerce do MIP, que eu vou estar comentando e especificando um pouquinho melhor agora. Então, o primeiro ponto é em relação à observação das condições do ambiente, que é o agrossistema. Então, a avaliação das condições ambientais ou também do ecossistema nada mais é do que conhecer a lavoura. Para isso, deve-se determinar principalmente o estágio de desenvolvimento da cultura, condições nutricionais da planta, fatores climáticos e as principais pragas que potencialmente elas podem ser prejudiciais e a presença também dos inimigos naturais. Então, o primeiro ponto é você fazer esse diagnóstico completo da situação presente na sua lavoura. Que normalmente, assim, em outras lives, eu até utilizo esse exemplo também, que é o do corpo humano, né? O corpo humano nosso, você pode relacionar ele com uma planta ali, que num contexto geral você consegue fazer diversas correlações. Então, a relação que eu faço principal é, por exemplo, quando a gente fica doente normalmente assim, do nada. Nossa, eu tô bem aqui, tô numa saúde boa, tô fazendo exercício físico ali, e do dia para o outro eu fiquei doente. Em alguns casos, beleza, mas isso é em casos esporádicos. Normalmente a gente fica doente quando a nossa imunidade está baixa, quando a gente está seguindo um ritmo ali de vida que às vezes já não é tão adequado, ali a gente não está se alimentando direito, a gente não está fazendo muito exercício, ou então a gente está num momento de muito estresse no trabalho ali,
ou então a gente está numa situação emocional não muito bacana, a gente fica mais propenso a ter doenças. E na questão das plantas, é a mesma coisa. Qual situação que ela está mais propensa a ter doenças ou então a ter problemas de pragas ali? São situações que a planta está mais estável ali, que ela está mais enfraquecida. Então, os fatores externos podem estar contribuindo com isso. Então, por exemplo, o estágio de desenvolvimento. Se a planta for menor ali, às vezes ela está ainda se desenvolvendo, às vezes ela tem um potencial maior de estar adquirindo, estar ali apresentando presença de pragas. Condição nutricional da planta, principalmente. Se ela não tiver uma nutrição adequada ali, se ela tiver enfraquecida nutricionalmente, se o solo que ela tiver for um solo que for um solo pobre, isso pode estar influenciando também fortemente. Então, ponto inicial, em todos, sempre outras lives que eu falo aqui, principalmente relacionadas a solos, eu falo da questão da análise de solo, né? Muito importante, e nesse caso também é importante, porque a partir da análise de solo, análise da planta, você tem esse diagnóstico inicial. Então ali você já consegue fazer um diagnóstico do solo, ver as características dele, ver como você consegue melhorar. A da planta também, fazer um diagnóstico ali, para a partir disso você está iniciando um planejamento que com certeza você vai ter bem menos dor de cabeça com essas questões de pragas, doenças e etc. E o conhecimento da lavoura e das pragas, ela permite identificar o momento em que uma praga ela pode causar mais prejuízo. Dessa forma, acaba ajudando na tomada de decisão das táticas de controle. Outro ponto é a determinação do nível de controle, ou seja, conhecer o nível do controle, ou seja, que é o nível abaixo daquele que a praga causa dano, e irá determinar a melhor tática de manejo e o tempo mais adequado para a aplicação dessa tática. Então você tem que estar sempre atento ali se existe a presença de pragas, qual o nível que ela está apresentando ali, para a partir disso você está tomando a ação mais adequada em cima daquilo e utilizando a tática mais adequada. Então não é, nossa, tô apresentando praga, tô apresentando praga aqui na minha lavoura, só que não é uma praga que vai causar tanto dano, é uma quantidade menor, então não precisa às vezes utilizar mil e uma táticas absurdas. Você tem que ver qual que é a situação para a partir disso estar tomando a melhor decisão. Outro ponto que é de suma importância, que é a questão do monitoramento, que é também denominado de amostragem. O monitoramento ele deve ser realizado periodicamente, desde a instalação da cultura no campo até a colheita, inspecionando diferentes estruturas da planta cultivada, como raiz, folha, haste, fruto e etc. Então, assim, é algo ali básico também, que você deve estar sempre ali presente na área, observando ali, porque é, os sinais ali que a sua planta está com uma presença de uma praga, ou está com uma presença ali de uma doença, são o que a planta vai mostrar para você. Então, se você vê, se ela tiver uma presença ali de uma praga, ali que estiver assolando a agricultura, ou uma presença de uma doença, provavelmente você já vai conseguir observar os sinais dessa planta. Às vezes uma planta mais enfraquecida, ou então sinais ali visíveis ali, manchas, amadurecimento, necrose ali, ou então até mesmo a presença já da praga na planta. Então, o recomendado ali não é plantar e pronto. Tem que estar sempre em cima ali, observando. E pode ser que num dia não tenha nada e no outro tenha. Então é algo até que constante. Você tem que estar ali, de preferência, tem que estar sempre em cima ali, sempre atento, porque se você der uma descuidada, isso com certeza pode influenciar negativamente no desenvolvimento ali da sua cultura. E quando a gente fala de monitoramento, a gente quer dizer sobre as amostragens frequentes das populações de insetos para saber se chegado o momento que essa população está causando um prejuízo ou não. E quando já atingiu esse ponto, o inseto ele passa a ser considerado uma praga. Assim, havendo a necessidade de fazer um controle, e para isso existem diversos métodos.
Então, é uma pergunta que até acaba surgindo sempre: como que eu vou determinar esse nível de controle, nível de dano econômico? É um pouco complicado porque isso é muito variável, né? Vai depender do tipo de praga, vai depender do tipo de cultura, vai depender da área ali. Só que assim, normalmente você vai fazer uma estatística ali baseado nesses fatores. Você vai entrar ali na sua área, você vai fazer uma visualização, uma coleta ali dessa presença dessa praga ali na sua lavoura e vai fazer um escalonamento ali baseado no tamanho da sua área. Então, sei lá, eu entrei ali em 1 metro quadrado da minha área, vi que tem, sei lá, 1.000 desses insetos nesse 1 metro. Deixa eu coloquei um valor absurdo, né? Só para você ver. E eu tenho 1 hectare de área ali. Então você faz essa ampliação, você vai ver que é uma quantidade muito grande que vai ter. Então, baseado nisso, você vai ver que já é o momento certo de você estar realizando ali um controle. Mas, igual eu falei, isso tem que ser visto ali com seu engenheiro agrônomo, ou então cartilhas ali que orientam você melhor, baseado no tipo de praga que você pode estar encontrando na sua lavoura e do tipo de cultura que você está trabalhando. E outro ponto também é em relação às informações taxonômicas, que é a correta identificação das espécies dessas pragas é fundamental para avaliar a melhor estratégia para o controle efetivo das pragas-alvo. Para isso é necessário observar a ocorrência dela nas fases dos ovos, lagartas, mariposas, e também precisamos reunir também, monitorar nessas alterações nas plantas, e, se possível, reunir todas essas informações que ajudam a entender qual é a praga que está na lavoura e qual é a ação que a gente deve tomar sobre ela. E é fundamental também, se possível, determinar quais são os inimigos naturais dessas pragas. Assim, recomenda-se que todos os profissionais envolvidos nesse processo de tomada de decisão, o controle das pragas, seja treinado, e existe também uma grande variedade de espécies que podem causar prejuízos ao campo de produção. Então, não adianta nada ali você ter ali, você visualizar a praga, você vê que tem praga na sua lavoura, você vê os teus sintomas ali que ela está gerando ali, se você não souber o que que ela é. Então, assim, eu vi que tem um besouro ali, vi que tem uma lagarta ali, então eu vou aplicar isso aqui. Não, porque cada inseto, cada espécie tem suas características, uma acaba se diferenciando da outra ali, então você tem o bom, na medida do possível, é você ter esse conhecimento sobre a praga que você tá trabalhando ali em cima ali. Então, nossa, vi que tem uma lagarta, mas que lagarta que é? Qual espécie de lagarta que é? Qual fase de desenvolvimento ela tá? Não, descobri, essa praga é X lagarta, a espécie dela é essa, as características dela é essa, a fase dela é essa. Baseado nisso, hoje em dia com a internet principalmente, se você fazer uma pesquisa ali, você já vai ver mais ou menos as características dela e ver qual que é a ação dela sobre a cultura. E na maioria das vezes vai ter já quais são os métodos de controle mais recomendados para você estar atuando em cima dela. E, então, queria saber se vocês estão gostando, o que vocês estão achando desse tema. Eu sei que é um tema às vezes meio, tem algumas coisinhas meio chatinhas ali, mas é um tema muito importante, muito bacana ali para você que é produtor rural ali, que trabalha na área. Com certeza você deve sofrer um pouquinho com isso, com essa questão da presença de pragas, presença de doenças, ou você que está ali no técnico, na faculdade, com certeza, se você já não fez ainda a matéria, com certeza vai chegar ali na matéria de entomologia, né, de fitopatologia, e é uma matéria ali que vai ser abordado muito essa questão, né? A questão das pragas, as características de cada praga, a ação delas. Então vai ter que ser algo que você vai ter que estar bem gravado aqui. Então isso aí já pode ser já é uma boa introdução para o que você vai ver mais para frente. Ou então você mesmo ali que trabalha na área agrícola ou pretende ingressar ali, que é uma coisa ali, é uma coisa básica se for ver bem.
só que é algo ali que poucas pessoas têm conhecimento ainda, né? Igual eu citei ali no começo, a primeira ação de muitas pessoas, ele, nossa, está apresentando pragas ali na lavoura, o que que eu vou fazer? Vou aplicar um produto químico ali e pronto. E na maioria das vezes até que pode ser que controla, mas às vezes não é um controle tão eficiente, ou então é aquela questão, você até controlou, mas você tem um gasto muito mais exagerado, então ali, em vez de eu estar só aplicando ali o produto químico, por que eu não posso tomar essa ação, essa e essa? Porque, tá, talvez eu demore até um pouco mais para controlar, mas o meu gasto vai ser bem menor. Então você tem que olhar esses fatores também, que claro, a principal questão é controlar as pragas, mas também você tem, adotando as técnicas mais corretas, você tem outros benefícios também, principalmente a economia no seu bolso. Então, vim aqui falar um negócio muito bacana, que é em relação ao certificado de participação. Você que está aqui com a gente, no final da live, o link na verdade já vai estar aqui no chat, né? Vai estar disponível aqui no chat e também na descrição do vídeo. Então, se você já quiser clicar e deixar aberto, já podem ficar. Mas recomendo ali no finalzinho da live, ali quando ela finalizar, você já acessa o link e já faz o pedido do seu certificado de participação. Então é um certificado igual esse daí que está na imagem, onde vai estar constando o seu nome, o seu documento, que é o certificado autenticado, e ali é um certificado que vai estar ali parabenizando você pela participação na aula do MIP, né, Manejo Integrado de Pragas, ministrada pelo engenheiro agrônomo Renner Henrique Alves, no caso eu, realizado no dia 4 de novembro de 2022, hoje com uma carga horária de 20 horas. Ou seja, você que está ali na faculdade também, está precisando de horas complementares, esse certificado também pode ser utilizado, com certeza vai ajudar você bastante. Ele é um certificado que é válido em todo o Brasil, ou seja, em diversas ações ali que você precisa, às vezes, de um certificado ali, ele pode ser utilizado. É um certificado também que, que ele vai ser uma qualificação a mais para o seu currículo, então, ou seja, você que está pretendendo ingressar nessa área do agro, principalmente nessa área de pragas, né, de controle de pragas, ele é algo que vai agregar bastante o seu currículo, pode ter certeza. Então, acessando, depois eu vou até explicar um pouquinho melhor, por isso eu falo para você ficar aí até o final, mas basicamente você vai acessar o link, você vai entrar na página lá, você vai responder umas 3 perguntinhas voltadas ao tema que foi abordado aqui hoje, e lá você vai poder optar por a opção de um certificado digital ou de um certificado físico. Beleza? E não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no canal, de estar deixando o seu like, que ajuda bastante, e de estar divulgando aí o, o vídeo para mais pessoas. Igual você tem lá no começo, o YouTube ele está com essa questão que para quem não é inscrito, às vezes a live ela acaba caindo, ela fica bloqueada. Então, por exemplo, você às vezes vai querer assistir depois, isso acaba não tem como, né? Então, está ocorrendo muito. A gente já teve até algumas reclamações sobre isso. Então, por isso que a gente recomenda para a pessoa, se possível, estar se inscrevendo no canal e estar ativando o sininho também, porque ela vai estar sempre sendo avisada e os vídeos, as lives vão estar sempre disponíveis. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui nessa sexta-feira. Vamos lá. É... Beleza. Eu vou falar agora um pouquinho sobre em relação às táticas ali que a gente deve seguir no MIP, no Manejo Integrado de Pragas. Então, ao conhecermos a situação das pragas da lavoura, a gente pode determinar quais são as táticas de manejo que vão ser utilizadas. E essas táticas, elas correspondem aos pilares do manejo integrado de pragas, que eu vou estar comentando agora. Então, o primeiro pilar é voltado ao controle cultural. E o que é o controle cultural? O controle cultural, basicamente, esse controle, na verdade, ele deve ser uma ação preventiva e permanente na lavoura.
Então, independentemente da presença ou não de pragas, consiste em reduzir, se possível, a disponibilidade de alimentos para a praga, evitando assim sua explosão populacional na entre-safra. Eu vou estar agora citando alguns tópicos que vai exemplificar melhor o que eu falei agora. Basicamente, dentre os métodos de controle cultural, a gente tem rotação de cultura, escolha da época certa de plantio e colheita, destruição dos restos de cultura anteriores na área, a cultura no limpo, a poda, o controle da adubação e da irrigação, o plantio direto e outros sistemas de cultivo. Ou seja, são manejos ali que você realiza que visa ali estar beneficiando a cultura ali presente na área e impedindo a presença, a proliferação, a entrada de pragas na sua área. Então, é igual eu citei ali no outro slide, é algo que deve ser realizado mesmo tendo a presença de pragas ou não tendo. Então, é igual eu citei daquele exemplo lá do corpo humano, né? Seriam os cuidados ali que você tem com o seu corpo. Então, o corpo humano ali é você está fazendo exercício, você está se alimentando bem, você está tendo uma boa noite de sono, é, e que isso ele vai ser essencial para você dificilmente não estar adquirindo doenças. E no caso da cultura, se você estiver realizando uma boa adubação, está utilizando boas sementes, plantando na época adequada ali, está evitando essa entrada ali das pragas ali, dificilmente você vai ter a presença de pragas naquela área e se tiver, não vai chegar no nível de dano econômico. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre uma forma de controle que é muito comentada, que é muito falada e está se tornando uma das principais formas de controle junto com a do químico na agricultura, que é a forma de controle biológico. O controle biológico, basicamente, ele consiste em ações para preservar os inimigos naturais, para o controle das pragas, efetuar a liberação de predadores ou parasitoides, ou utilizar inseticidas formulados, como o BT e também o baculovírus. E uma das formas de conservar esses inimigos naturais é a utilização de inseticidas químicos seletivos, que matam as pragas, só que eles têm um pouco efeito sobre esses inimigos naturais. E outra forma é a liberação ou pulverização desses inimigos naturais sobre o campo. Então, outra coisa ali que envolve um estudo ali, você está fazendo essa pesquisa, esse conhecimento, está questionando, porque às vezes você vê ali a presença das pragas no campo, nossa, tá, meu campo, na minha lavoura aqui está apresentando esse tipo de praga, esse e esse. Só que alguma dessas pragas, né, podem ser essas pragas do bem, que são os denominados inimigos naturais. E isso acaba sendo benéfico para você. Porque, eu estou com a presença aqui de praga X aqui na minha área, só que eu tenho um inimigo natural aqui, e que ele está ali consumindo a minha praga principal. Só que eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Então eu vou lá, aplico um inseticida que ele acaba matando tanto a praga principal quanto o inimigo natural. Mas só que daí mais para frente aparece ali a praga novamente, eu vou ter que estar controlando com produto químico de novo, ou seja, eu vou ter tendo um gasto ali exagerado que eu não teria se eu tivesse um conhecimento já prévio sobre essa questão dos inimigos naturais que realizam esse controle biológico ali na área. Outra forma de controle também que tem que ser utilizada, que é a questão do controle comportamental. O controle comportamental ele se baseia na exploração dos sinais químicos entre os seres vivos. Dentre esses tem a questão dos feromônios, das plantas remelentes, das armadilhas e também dos semioquímicos. E os feromônios eles podem ser utilizados em conjunto com as armadilhas para atrair machos e realizar também a coleta massal de insetos e também podem impedir encontro entre machos e fêmeas, interrompendo o processo de acasalamento. E as armadilhas, essas consistem na captura massal dos insetos e controle populacional. E elas podem ser armadilhas luminosas,
que atraem os insetos que possuem uma atividade mais noturna e são atraídos pela luz, como por exemplo besouro, mariposa, percevejo. Existem também as armadilhas adesivas, como são cartões amarelos, né, compostos por resina e cera que prende os insetos assim que ocorre o contato, e também outras diversas formas de armadilha e controle. Então é algo que também é muito utilizado ali. Às vezes a campo ali você não consegue visualizar muito, mas essa presença, principalmente dessas armadilhas, aí, ocorre muito em estufas ali, locais de ambiente controlado. Então, por exemplo, essas armadilhas ali adesivas. Em muitos locais, por exemplo, uma estufa ali de tomate, existe a presença ali de moscas ali que podem estar afetando a cultura. Então, essas armadilhas adesivas, a mosca vai lá circulando ali a estufa, como é amarela, é algo bem chamativo, ela vai estar ali sobrevoando, ela vai visualizar, ela vai tentar ali chegar próximo e isso ela vai ficar grudada naquilo lá. Então serve como essa forma de controle também. E tem também os feromônios, que são pelo cheiro, né? Que também acabam atraindo muito determinadas pragas e doenças também. Pragas e doenças. Acaba atraindo as pragas que geram doenças também. Então você tem que ficar atento ali, baseado no tipo de pragas que está presente ali na sua área, para escolher um método ideal ali de controle. E se for um método de via controle comportamental, qual o tipo de armadilha ou qual o tipo de feromônio mais ideal para a praga ali presente. Outra forma de controle que é o controle genético. Já o controle genético, esse método, ele se refere mais ao controle da população da praga mediante a manipulação do seu genoma. Essa tática é uma tática mais seletiva e ela objetiva a redução da população de pragas por meio da redução do potencial reprodutivo delas. Eu vou estar citando um exemplo agora para vocês entenderem melhor. Um exemplo do controle genético no caso, é o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele é geneticamente modificado para que os machos eles sejam estéreis, ou seja, o macho eles são estéreis, e uma vez eles são liberados no ambiente, eles concorrem com os machos que eles são não transgênicos, ou seja, ou seja, esses machos eles acabam competindo pelas fêmeas e no caso então é liberado esses geneticamente modificados que são estéreis e eles acabam competindo com esses não transgênicos que não são estéreis. Então isso acaba gerando essa competitividade e acaba diminuindo esse controle populacional. Então é algo ali que ainda não é muito utilizado ali, mas é algo que já tem um bom resultado e a tendência com o passar dos anos, com mais pesquisas, com esse avanço aí da tecnologia, ser algo que vai contribuir muito para o controle, principalmente do controle para a multiplicação dessas pragas na lavoura. Outra forma de controle também, que é algo que está crescendo muito ali, que não é muito uso, assim, hoje em dia já é bem mais usual, mas é algo que está crescendo ali cada vez mais ali, que é a questão do controle varietal. O controle varietal é o uso das variedades transgênicas que expressam as proteínas inseticidas, que é o famoso BT, o manejo eficiente da praga. Então a tecnologia BT ela representa uma importante ferramenta para o manejo integrado de pragas, principalmente nas culturas de soja, milho, do algodão e da cana-de-açúcar. O primeiro diz respeito principalmente à escolha de híbridos e cultivares que sejam adaptados e recomendados para cada região. Já um segundo ponto diz respeito à aplicação de boas práticas agronômicas para manejo das culturas BT. Dessa forma, o risco que os insetos resistentes a essa tecnologia sejam selecionados acaba sendo reduzido. Ou seja, é uma tecnologia que gera uma maior resistência a essas culturas, em especial culturas de grãos, né? Igual eu citei, que é a soja, o milho e o algodão. Então, hoje pode-se dizer que grande parte dessas culturas produzidas no Brasil são culturas transgênicas.
Isso é algo que ainda que gera muita polêmica ali, que hoje em dia também nem tanto mais, né? Mas é algo que gerou já muita polêmica, teve muita conversa, muita contestação sobre isso, né? Pessoas a favor do transgênico, pessoas contra o transgênico, e com certeza você que está um pouco ligado a essa área do agro, você já viu bem essa questão dessa discussão. Você que não viu ainda, pesquisa um pouquinho, por exemplo, o YouTube ali depois, né? Transgênicos, discussão, opinião, essas coisas. Pode ter certeza, ele vai ter muitas opiniões distintas, mas é algo que é benéfico para o nosso agro. Se você quer ver o agro crescer, hoje o agro é muito grande devido a essas tecnologias que são implementadas. Então, às vezes, isso acaba, principalmente para pessoas de fora, né? As pessoas ali não entendem muito, acabam olhando com um olhar meio torto ali, mas são coisas, são benefícios que, que, que são, que são gerados e só tem a fazer crescer o nosso agro. Então, assim, a gente tem essa função aqui de estar passando uma informação, de estar passando uma informação correta e de estar também valorizando o nosso agro, então passando os benefícios, falando as coisas boas. Por exemplo, você está daqui a pouco, o próximo, né, sobre em relação ao controle químico, que é algo ainda que que acaba gerando muita contestação. Vai, tá difícil falar hoje contestação, que é a utilização de produtos químicos nas lavouras, né? Que o pessoal fala, não sei que só polui o meio ambiente, que não sei o que lá. Então, se for usado indiscriminadamente ali, acaba realmente, pode sim, de certa forma, acabar poluindo sim, o meio ambiente, se não for utilizado com responsabilidade, se for utilizado de forma incorreta, ou se for descartado de forma incorreta, isso realmente pode ser prejudicial. Mas se for utilizado com a finalidade de ser um benefício para a cultura, de, de, com a finalidade de estar ali para controlar pragas, com doenças, de plantas daninhas ali de forma correta e com responsabilidade, isso só tem algo a agregar. Então, reforço novamente, a gente está aqui para informar, a gente está aqui para falar e principalmente para pessoas de fora, que às vezes a gente tem esse conhecimento, para a gente é algo básico, mas para as pessoas de ali de fora ali acaba não tendo essa compreensão. Então, então a gente tem essa função que é muito importante também de estar passando um diálogo, de estar falando essas coisas aí que são coisas boas e coisas que só agregam ao nosso agro. Beleza? Eu até fugi um pouquinho aqui do assunto, mas é algo importante a ser abordado ao ser falado. Beleza? E eu estava falando agora mesmo sobre o controle químico, então vamos abordar sobre ele. O controle químico, querendo ou não, ele é o mais utilizado ainda. Então, ele consiste na utilização de inseticidas seletivos que atingem somente as pragas, mantendo vivos os inimigos naturais delas e os polinizadores. No entanto, para evitar o desenvolvimento de insetos resistentes a esses produtos, deve-se também prestar atenção principalmente na rotação dos ingredientes ativos e do modo de ação desses produtos. Então, é algo também que se deve ficar muito atento, principalmente para quem está utilizando esses produtos. É um problema de muitos anos para cá foi essa questão da resistência das pragas aos produtos químicos. Isso ocorreu muito devido ao uso excessivo ali de determinados produtos. Então, era lançado uma molécula ali, um produto bom, esse produto ia para o mercado e todo mundo começava a utilizar. Então, utilizava ali de forma direta e tal, e tal, e tal. Isso acabou gerando uma resistência por meio das pragas. Então, e daí, a partir disso, você vai ter que fazer uma modificação nas características ali, na molécula ali desse produto, para depois ele conseguir, de novamente, controlar essa praga de forma mais adequada. Por isso, o que hoje em dia ocorre muito ali, principalmente já em lojas ali que fazem essa comercialização desse produto, que não é simplesmente a venda por vender, já é bem recomendado ali a pessoa fazer realmente esse manejo, ter essa atenção. Então, fazer, se for para utilizar esse produto químico, fazer essa rotação de produtos,
ou então aliar esse produto químico a uma outra forma de controle. Então, ter essa atenção, porque se você fazer essa utilização constante ali, direta, com certeza isso vai acabar gerando essa resistência às pragas. Isso aborda também a questão de plantas daninhas e etc. Então, é um ponto que você deve ficar bem atento, essa questão da resistência. E é fundamental também utilizar apenas produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, e dispor de uma boa tecnologia de aplicação. Hoje em dia a gente está ali com um grande portfólio de tecnologia no nosso agro aí. Algumas das áreas que apresentam um maior volume ali são as tecnologias mais avançadas que a gente tem no mercado brasileiro e no mercado mundial, tá? Aqui no agro do Brasil. Então, se possível, claro que para pequenos produtores é mais difícil, mas se possível, está utilizando essas tecnologias aí, tecnologias voltadas à aplicação, que ela só tenha esse benefício ali para quem está utilizando e para lavouras aí de forma geral. E o conjunto de técnicas do MIP ele favorece a volta do equilíbrio natural do meio ambiente, que por sua vez aumenta a resistência biótica e evita que novas pragas acabem se estabelecendo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre quais são as vantagens do controle de insetos com MIP. Então, você que tá aqui até agora com a gente, nessa sexta-feira, sei que não é fácil, né? Sexta-feira tá todo mundo meio cansado, veio do trabalho aí, mas com certeza tá tentando deixar do jeito mais leve, mais bacana possível. E, e é um aprendizado muito bacana também. Cada live que eu faço, eu também estou aprendendo, pode ter certeza. Beleza? Novamente reforçando perguntas que forem surgindo, eu sei que é um tema que acaba meio chato, às vezes acaba surgindo dúvidas, pontos ali que às vezes ficam um pouco meio não tão bem esclarecidos, né? Porque esse é um tema muito amplo, esse tema do manejo integrado de pragas. Então, se eu parar aqui para falar, se eu fazer uma live realmente completa, eu fico igual a live do Gustavo Lima, aqui eu fico 8 horas, 10 horas aqui falando. Então, por isso, às vezes, a gente tem que acabar enxugando algumas informações. Mas, então, a partir disso, se surgir dúvidas ou se ficou alguma coisinha ali meio para trás, vocês podem estar deixando aí que a nossa equipe vai estar buscando responder. Beleza? E aguarda, você que não acabou chegando há pouco tempo ali, não viu, eu vou comentar melhor no final da live sobre o nosso certificado de participação. Então, você que está aqui na live, você pode requisitar o seu certificado de participação. O link vai estar aqui já no chat, aqui ao lado fixado no chat, vai estar aqui também na descrição da live. Então, esse certificado, você pode fazer o pedido dele, você pode pedir tanto um certificado ou físico ou um certificado digital. E nele vai ser um certificado totalmente autenticado, com horas complementares, ou seja, caso você está na faculdade ali, tudo você pode ser utilizado ali na faculdade e também utilizado como uma qualificação ali para o seu currículo, você que está buscando ingressar na área de trabalho. Beleza? Então ali no finalzinho da live, ou então se você já quiser abrir com uma aba externa aqui, se que tiver pelo computador, né? Fiquem à vontade também. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre as vantagens do controle de insetos com o manejo integrado de pragas. Então, o manejo integrado de pragas ele mantém o agrossistema o mais próximo possível do nível de equilíbrio. Isso quer dizer que tudo pode funcionar melhor, já que tudo na agricultura está integrado. A lavoura sadia e sem os prejuízos da praga, com certeza vai resultar em uma maior produtividade e, melhor ainda, uma maior rentabilidade. E já que com o MIP é possível diminuir o uso de inseticidas. Então o negócio tem bastante aqui. A questão também, além, claro, de estar controlando as pragas na sua lavoura, de estar aumentando a produtividade e a partir disso você está tendo um ganho maior,
você acaba tendo um gasto mas você acaba reduzindo o seu gasto também, que às vezes você acaba utilizando menos de produtos ali na área, você acaba gastando menos, tendo um tempo menor ali para estar resolvendo esses problemas ali, se você estiver utilizando as táticas recomendadas para a praga presente na sua lavoura. E além disso, quem nunca teve em dúvida em fazer ou não uma aplicação? E por meio desse monitoramento do MIP, você sabe com certeza quando o controle é realmente necessário e é você ali no comando da sua fazenda. Você não tem aquela insegurança de, nossa, o que eu faço? Passo produto, não passo ali. Fazendo esse monitoramento, tendo essa ação ali nas suas mãos, pode ter certeza que você vai conseguir estar controlando ali da melhor maneira possível, utilizando as táticas adequadas e, consequentemente, tendo uma produção satisfatória e um produto final de qualidade. E, fazendo uma conclusão agora sobre o tema, nem tudo são flores, né? Claro que existem muitos desafios para o manejo integrado de pragas. É algo ainda que acho que o ponto principal é a questão da desinformação ainda. Ainda existe uma grande desinformação ainda, principalmente para menores produtores. Então, quando você fala ali sobre o manejo de pragas, ali, igual eu falei, a pessoa normalmente pensa no uso de inseticidas ali na área e tal, no máximo um controle biológico ali, mais que isso não. Só que é algo que deve ser falado, que deve chegar ao produtor e só tem a ser positivo para o produtor rural. Então, principalmente fatores como a falta de mão de obra treinada no campo para realizar de forma adequada esses monitoramentos, é um dos principais problemas enfrentados e que devem ser resolvidos para ter um crescimento maior no MIP em território brasileiro. E a identificação de inimigos naturais no meio ambiente e seu correto manejo também é um pouco difícil de ser realizado. Então, sempre tem que ficar sempre por dentro dos melhores métodos de controle e, na dúvida, procurar a ajuda de um profissional da agronomia. Então, assim, é aquela coisa também, você, se possível, sempre procurar estar pesquisando, estar se atualizando, mas nunca tentar também realizar sozinho ou tentar fazer um testes ali. Se está com dificuldade, se tem dúvida, pergunta, consulta. Hoje em dia tem muitos consultores agrícolas, tem agrônomos aí para estar contribuindo com conhecimento, com experiência, que só tem a agregar. Beleza? Então é isso. O MIP é um tema, igual você tem agora há pouco, é um tema muito amplo. Então, o que eu procurei fazer aqui é enxugar um pouquinho ali, falar um pouquinho mais sobre cada tópico e passar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência aqui para vocês. Beleza? E reforçando novamente em relação ao nosso certificado de participação. Então, você que ficou com a gente aqui do comecinho até o final, ou você que entrou durante a live aqui e não conferiu ainda, esse é o nosso certificado de participação. Então, você mesmo você que chegou agora há pouco, ou então você que está com a gente desde o começo aqui, você acessando aqui no final da live o link na descrição da live, ou clicando no link fixado aqui no chat, você vai estar acessando uma página, nela você vai estar respondendo 3 perguntinhas bem simplesinhas sobre o manejo integrado de pragas. Respondendo elas, você já vai poder tá escolhendo qual que é o certificado ali que você pretende adquirir ali, se é o certificado físico, certificado digital, e a partir disso você já vai estar entrando em contato ali com a nossa equipe de venda, a nossa equipe ali que vai estar dando toda a orientação para vocês, beleza? Então qualquer dúvida também que tiver surgindo em relação ao certificado, vocês podem vai ter os comentários aqui também, vocês podem estar deixando que a nossa equipe vai estar respondendo e tirando todas essas dúvidas que forem surgindo. Beleza? Então peça seu certificado, é um certificado muito bacana ali, com certeza vai ter agregar muito a você. É um certificado
que ele é válido para todo o Brasil e é um certificado bonitão aí, né? Então, assim, vai ter seu nomezinho lá, vai ter seu documento ali, então você pode colocar num quadro e até botar na parede ali, beleza? Isso aqui, né, alguns dos benefícios de tá adquirindo ali o certificado, que é a certificação de 20 horas que é válida para todo o Brasil. O certificado ele pode ser utilizado como um comprovante de horas complementares ali na sua faculdade ou então no seu curso técnico. E a realização do aulão ele pode ser adicionado ao currículo como uma qualificação. Então, você que está ingressando no mercado de trabalho ou almeja coisas maiores ali, colocando essa qualificação, com certeza vai enriquecer muito o seu currículo. Beleza? Então, não deixe de acessar o link aqui na descrição da live ou então no chat para estar pedindo o seu certificado. Beleza? Então, deixando alguns recadinhos, vamos ver se eu não esqueço nada. Se inscreva aqui no canal. Toda sexta-feira aqui tem uma live aqui diferente para vocês, uma live que é feita com muito carinho aqui, que dá trabalho. Então, assim, esse é um incentivo muito grande para a gente. Você está aqui se inscrevendo, ativa o sininho para você ser avisado quando tem as lives e também vídeos, né? A gente tem vídeos semanais e a gente tá vindo com muita coisa bacana aí mais para frente. Essa live vai ficar disponível aqui, então você que quiser assistir outras vezes, você quiser mandar para amigos seus ali, fiquem à vontade para estar é, mandando, compartilhando, quiser jogar nas redes sociais, marcando a gente, né? Falando em rede social, nossas redes sociais está aqui embaixo também, Facebook, Instagram ali, entra lá, segue a gente, que diariamente tem um conteúdo ali diferenciado. Beleza? Então basicamente é isso. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida que tiverem ali, podem estar questionando ali, deixando seu comentário ali, deixando seu like ali. É muito bacana para a gente. Beleza? Então, novamente, obrigado a todos aqui pela presença nessa sexta-feira. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui, tá tendo esse bate-papo, essa interação aqui com vocês. E nos vemos até a próxima sexta-feira. Beleza? Obrigadão, então. Tchau, tchau e até mais.